E a economista Helena Landau, diretora de desestatização do governo Fernando Henrique Cardoso, voltou a criticar o governo Lula. Landau, que votou no petista nas eleições presidenciais de 2022, manifestou-se por meio de um artigo publicado no Estadão na última quinta-feira. Na publicação, a economista apontou que o pessimismo, abre aspas, vai muito além da economia, fecha aspas. Helena também apontou que Lula acha que o único problema do país são os juros e que o petista está totalmente descolado da realidade, aspas novamente. Começou o mandato com a dívida representando 71,7% do PIB e pode terminar em 85%, fecha aspas. Perto de concluir o artigo, Helena Landau argumentou que, enquanto crimes de bagatela muitas vezes chegam até a Suprema Corte, decisões liminares perdoam dívidas de corruptos confessos, liberando muitos deles para voltar a fazer negócios com o Estado. Piotr, ela não é a primeira, né, economista que apoiou a campanha de Lula e agora tece várias críticas em relação à política econômica. Não é uma surpresa, o que surpreende é como esses economistas, tanta gente da Faria Lima, do mercado financeiro, teria acreditado aí que uma versão Lula 3 seria o quê? Diferente disso que a gente está vendo? Paula, a nenhum deles é dado o benefício da ignorância. Eles sabiam do que estavam falando, porque acreditaram é uma pergunta interessante. Mas eu costumo dizer que esse pessoal ligado à economia, sobretudo a Faria Lima, falamos disso na semana passada, eles de análise política eles não entendem absolutamente nada. Veja só que eles chegaram a acreditar, e esse era o argumento que eles usavam com muita frequência lá em 2022, é que o Lula de 2003 estaria de volta. Ignoraram o fato mais básico do governo Lula de 2003. Lá era o Palocci na economia, que tinha uma supremacia, não é só uma ascendência, ele tinha supremacia sobre o próprio presidente na área econômica. E naquele momento, qual era a dúvida sobre o governo Lula, herdando, obviamente, os 8 anos de Fernando Henrique Cardoso? Para onde vai a economia? Quem mandava na economia era o Palocci. O Lula 2, que foi todo aquele crescimento que todo mundo fala, era a China crescendo 15% ao ano e fazendo o mundo inteiro rico. Todo mundo vendeu para a China. Países com commodities, por exemplo, com excedente para vender, como é o caso brasileiro, também. Mais ainda, nesse caso. Ou seja, quando o Lula precisou só dele, das crenças dele, como agora, em 2023 e 2024, bom, nós temos aí 16 ou 17 meses de déficit na conta primária das contas públicas, ou seja, no cálculo das contas públicas. A gente não tem nenhuma ideia do governo, o plano de corte é horroroso. É ruim, é insuficiente, e mesmo assim levou todo esse tempo, foi votado aí na toque de caixa pelo Congresso Nacional. Por que eles chegaram a essa conclusão, movidos ao quê? Eles que têm que explicar. Talvez tenhamos aqui algumas suspeitas, né? Desconhecimento político é uma, mas mais que isso, é uma crença e uma irresponsabilidade, porque todos os números estavam expostos ali, tanto do governo Bolsonaro, do que poderia vir a ser o Lula. Porque o Lula era exatamente o que foi a Dilma, porque a Dilma foi o Lula. Foi exatamente o pensamento do lulopetismo na economia. Né? Gasto, expansão fiscal, essas coisas todas, que eles sabem muito bem o que é. Daí se dizer arrependido, bom, tudo bem, que bom, mas você vai fazer o que agora? Vai dizer o quê? Então insista, vá lá, faça mais palestras, faça minha culpa, insista, conte para todo mundo, para a gente não cair mais de novo em acreditar em essas pessoas. Não que eu tenha acreditado, não que muita gente tenha acreditado, mas enfim, são pessoas que de alguma forma têm alguma influência. Por que acreditaram, por que foram tão a fundo dizendo, olha, o Lula 2003 voltaria, ignorando a coisa mais básica do que foi o governo Lula, que era o Palocci, que obviamente não voltaria ao governo pelas questões políticas que todos conhecemos. Agora, está aí. Só que agora nós temos um presidente que tem um consórcio praticamente com o Supremo Tribunal Federal, que é quem garante a governabilidade dele hoje, porque ele tem problemas políticos sérios no Congresso Nacional. Em condições normais de temperatura e pressão, você teria hoje já um processo de impeachment no Congresso Nacional. Mas a gente não tem essa normalidade no Brasil hoje. A verdade é que você não tem a normalidade política. Pode ser que nós comecemos a recuperar isso no ano que vem. Bom, e hoje, apesar de o dólar avançar mais 1% e voltar ao patamar de R$ 6,19, o PT decidiu dizer que Lula traz sorte para a economia. Nas redes sociais, o partido publicou uma foto do petista e afirmou, abre aspas,
Lula dá sorte. Sempre que ele vira presidente, a economia melhora. E na legenda completou: o que alguns chamam de sorte, outros chamam de trabalho, fecha aspas. Carlo Cauchy está aqui respirando para comentar aqui essa publicação do Partido dos Trabalhadores, já que estávamos falando em descolamento da realidade. Economia melhora. E aí é o Lula da sorte, o Lula 3, Carlo Cauchy? Eu não sei se no departamento de comunicação do PT já liberalizaram drogas pesadas ou os neurônios pararam de funcionar sozinhos, porque não é possível que uma pessoa em plena condição de sanidade mental escreva um negócio desse. Especialmente porque, além de uma publicação que, francamente, feia pra caramba, botar o Lula de duende no meio do negócio verde, assim. Mas, além disso, o problema do PT é que eles não sabem nem escrever a língua portuguesa. Como o Roberto Augusto, são um bando de bestas quadradas. Já parou o momento de criticar do ponto de vista econômico e chegou a hora de xingar esses caras. Vamos dar uma olhada como que eles criticam o Banco Central, dizendo que a culpa é do Campos Neto, que o dólar está subindo. Vamos ver como que eles escreveram a palavra dólar, como que eles escreveram. Vamos dar uma olhada, mas a gente tem o meme que eles postaram em suas redes sociais para entender do que estamos falando. Não sei se a nossa produção consegue mostrar, mas enfim. Enquanto eles procuram aqui, vamos ver o que eles estão falando. Bom, a economia vai bem, temos uma inflação que está subindo. Aqui, isso aqui é o que o PT teve a bárbara coragem de postar no seu perfil oficial, tentando criticar o Campos Neto e escrevendo que o dólar, com 2 L, né, porque agora a numerologia tomou conta do Departamento de Comunicação do PT, dólar atingir alta histórica de R$6. Né, milionário que deixou o dólar atingir a alta histórica de R$6. Essa é a turma que está entuchando o Palácio do Planalto. Depois a gente se pergunta por que não tem que demitir o ministro da Comunicação. Se essa é a comunicação que eles estão fazendo, assim, imagina a gestão das coisas sérias do governo, de verdade. Por isso que as pontes caem no Brasil. Os caras não sabem nem escrever dólar, depois vai querer fazer ponte. Esse é o drama que estamos vivendo. Vamos lá, só para a gente criticar, vamos por partes. Primeiro, esses economistas que criticaram, que votaram no Lula, eles, como o Piotr falou, não têm o benefício da dúvida, eles não têm o benefício de dizer, não, a gente não sabia. Eles sabiam do que aconteceu. Eles votaram e fizeram campanha, pediram voto para um partido que se apresentou nas urnas, sem um programa eleitoral, porque não havia programa eleitoral, sem saber quem era o ministro da Fazenda, e colocaram a Haddad só em dezembro. A primeira coisa que fizeram foi uma PEC da gastança que detonou as contas públicas. No primeiro trimestre do ano, as estatais, do ano de 2023, as estatais começaram a dar regularmente prejuízo. A primeira coisa que eles fizeram foi tentar acabar com o marco do saneamento. Depois eles aumentaram o imposto por decreto. Colocaram imposto sobre a exportação de gasolina por decreto. O conceito de no taxation without representation, que motivou a Revolução Americana, ou seja, que imposto só é votado pelo Congresso, foi atropelado pelo PT. Ficou 3 meses, depois não passou. Mas posso citar inúmeras outras coisas. Tentaram expansão do Bolsa Família ilimitada. Aumentaram também de forma exponencial os gastos com o benefício de prestação continuada, detonando as contas públicas. Entregaram 55 bilhões de reais no ano passado em emendas para tentar aprovar qualquer coisa no Congresso Nacional, voltar a roubar como se não houvesse amanhã. E vocês estão surpresos, somente 2 anos depois, vocês dizem, não, erramos, o PT está acabando com a economia brasileira. Mas onde vocês estavam nos últimos 24 meses? Né? O que vocês estavam fazendo? Quer dizer, alguém acordou, na verdade, nos últimos 24 meses. Por exemplo, outros economistas, só para terminar. Vamos ver o que Armínio Fraga falou, que foi outro economista que disse que votou no Lula. O que ele chegou a falar? Vamos dar uma olhada numa matéria que publicamos alguns meses atrás sobre o fato de que ele disse que ele votou no Lula, mas agora está com medo. Né? O próprio outro economista que disse que estava pessimista com o PT foi Meirelles, que também disse que ele votou no Lula, assim, mas agora estou pessimista com o PT. O Meirelles que em dezembro de 2022 disse boa sorte para os investidores brasileiros, o famoso boa sorte day, porque ele achava que Lula iria dilmar, e está dilmando. Ou seja, chegaremos no ano que vem com um juro a 17%, uma inflação que vai beirar os 5 ou 6 ou até mais por cento, uma recessão no segundo trimestre, um dólar indo para R$10, mas o Lula dá sorte para a economia. Augusto, eu quero trazer um vídeo que tem circulado aqui de maio desse ano do presidente Lula, mas você quer comentar que o Lula dá sorte ou
O Lula da sorte, não, do L, eu quero comentar o L duplo, eles dobraram o dólar. É uma homenagem a eles próprios. Isso aí já é coisa da nova comunicação do governo ou não? Da nova turma lá? Acho que do partido, coisa da Glaze, esse amiguinho da Glaze. Seguinte... Fim de mandato. Tá aí, ó, na tela, para quem nos acompanha. Eu ressalvo que eu até prefiro que as pessoas mudem de ideia do que continuam... Do que eu acho melhor assim do que continuar acreditando, né? Mas o Meirelles, sobretudo, ele sabe como é o Lula, porque também ele, eu subscrevo inteiramente o que disse o Piotto, né, sobre o que fez o Palocci. Palocci segurou a política, manteve a política do governo Fernando Henrique. E o Meirelles... ele tanto defendeu ali os juros altos necessários, que isso me foi confirmado pelo Luiz Gonzaga Beluso. O Beluso foi convidado, que foi um péssimo presidente do Palmeiras, inclusive. Ele destruiu quase o time. E o Beluso foi convidado para substituir o Henrique Meirelles. Nesse período aí de uns 15 dias que o Lula estava preparando a substituição, a crise se agravou, a economia deu um chacoalhão e o Lula desistiu. Mas ele pensou em trocar o Meirelles pelo Beluso. Então o Meirelles teve de segurar o Lula várias vezes nessa ânsia de achar que gasto é vida. Então tem problema, baixa esse juro, para com isso, ele segurou muito. Então é mais estranho ainda entender quem é que se engana com o Lula. Mas melhor assim do que continuar com eles, com essa turma aí, que fica escrevendo essas besteiras, né, culpando o Roberto Campos Neto, ele, o milionário, que acabou com a moeda, com o câmbio, é ele. Ele é uma bênção. Se ele não tivesse presidido o Banco Central com coragem, nós estávamos quebrados. É isso aí. Diga, Paula. Agora eu vou chamar o vídeo que tem circulado aí nas redes sociais. É um vídeo do presidente Lula de maio desse ano, para a gente comentar aqui algumas declarações do presidente. Nós queremos nos transformar num país altamente desenvolvido. Nós queremos estar entre as 6 maiores economias do mundo. Nós temos estabilidade jurídica. Nós temos estabilidade fiscal, nós temos estabilidade econômica, nós temos estabilidade social e a gente tem uma coisa sagrada que é previsibilidade. Aqui a gente não faz nada nas caladas da noite. Aqui todo mundo sabe o que a gente vai fazer porque é o nosso compromisso. Vocês lembram quanto estava o dólar lá em maio? 4,80. Quem mandou isso aí disse que é o recorde mundial de mentiras por minuto. Em quanto tempo? Eu não me lembro. 30 segundos tem Em esse. poucos segundos ele conta esse número de mentiras. Então veio isso aí com esse registro. O Lula é campeão. Né? Mas nem o japonês lá acreditava. Se a gente pegar a cara do japonês que estava em visita, olhou para falar, não é possível que tá falando um negócio desse. Isso porque ele leu só um resumo da situação brasileira no avião antes de chegar aqui. Aí ele falou assim, mas quem errou? Porque no Brasil ou na Suíça, né? O avião foi um pouquinho... Agora, eu me pergunto às vezes se o Lula entende o que ele falou. Ou se ele só repete porque alguém falou, repete que isso aqui é bom, presidente, e ele sai falando. Porque ele consegue ser exatamente o oposto de toda a realidade. Tudo. O Augusto falou do recorde de mentiras, né? Em tão pouco tempo assim, porque é exatamente o oposto em tudo. Mas ele frisa, aqui nós temos previsibilidade. E diz com a boca cheia, assim. Não sei se é o som da voz que o encanta, né? Nós temos esse caso já no Brasil, né? De alguém que se encanta, mas... Posso dar só 3 exemplos rapidíssimos para desmentir o Lula na prática, que é um mentiroso quanto mais? Previsibilidade econômica. Mentira. Eles iriam cortar gastos e propuseram, o Haddad propôs, a cadeia nacional de isentar
todos os brasileiros que ganham até R$5.000 do imposto de renda. Bomba fiscal de 50 bilhões inesperada. Previsibilidade jurídica. Uma das primeiras decisões do Supremo Tribunal Federal foi aplicar impostos de maneira retroativa até 2007. Previsibilidade, o que ele falou também? De institucional também. Ele falou de estabilidade jurídica, econômica, fiscal, social e previsibilidade. Ou seja, na jurídica já falamos, na fiscal já falamos, na política também. O cara não consegue aprovar nada no Congresso. Tá falando o quê? É o delírio total do presidente.